O Natal é uma época que mexe com a gente, né? Mas de onde vem a força mais profunda dessa celebração? Hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre a esperança que, para muitos, é o verdadeiro coração de tudo isso. E tudo parte de uma pergunta bem universal, na verdade. No meio de dificuldades, de incertezas, do que as pessoas realmente mais precisam? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E a resposta proposta é uma palavra só: esperança. Mas olha, não é aquele otimismo vago, sabe? É algo mais concreto, uma convicção de que as coisas podem sim melhorar. É essa necessidade que todo ser humano tem que o Natal viria para preencher. Ok, mas para entender de onde vem essa esperança, a gente precisa dar um passo para trás, lá na história. O contexto da época em que a história do Natal acontece é fundamental para a gente sacar o impacto de tudo isso. Imagina só a cena. Um período de 400 anos, conhecido como os Anos de Silêncio. O último profeta já tinha falado, impérios nasceram e morreram, e o povo vivia sob o domínio romano, sem nenhuma comunicação divina registrada. Era um cenário assim de muito desespero, de muito silêncio. E é justamente aí, nesse vácuo, que o nascimento de Jesus é apresentado, como se fosse a quebra desse silêncio, sabe? O retorno da esperança. Então, essa esperança não era uma coisa abstrata, uma ideia solta no ar. A grande sacada aqui é que a esperança ganhou um nome, um rosto, e se tornou uma força real, ativa, que transformava a vida das pessoas. Pensa só, para quem já estava condenado, essa esperança era redenção. Lembra daquela história da mulher que ia ser apedrejada? Pois é, em vez de condenação, ela encontrou perdão, uma segunda chance, a liberdade de recomeçar quando parecia que não tinha mais saída. E para quem estava doente, a esperança era a cura. Tinha um homem que ficou esperando 38 anos por um milagre. Imagina, 38 anos! A esperança dele já devia estar por um fio. E a chegada de Jesus quebra esse ciclo de décadas de sofrimento. É a restauração física, o fim de uma espera que parecia infinita. E o pessoal que era excluído, que vivia à margem, para eles a esperança era restauração. Um mendigo cego, sabe, vivendo na beira da estrada, invisível para todo mundo, de repente ele é chamado pelo nome e tem sua dignidade, seu lugar na sociedade de volta. É a esperança que inclui, que dá valor para quem foi esquecido. E por fim, até mesmo para os mais desprezados da sociedade, tipo os cobradores de impostos que eram vistos como traidores, a esperança apareceu como um novo propósito. Foi um convite para largar uma vida de rejeição e encontrar um novo rumo, um novo sentido para a vida. Então todos esses exemplos, redenção, cura, restauração, propósito, tudo isso leva a uma conclusão central nesta análise, a de que a verdadeira esperança tem um nome: Jesus Cristo. E essa ideia de uma esperança que resiste, que dura, a gente vê ela num símbolo super familiar do Natal, a árvore. O pinheiro, né? Ele fica verdinho mesmo no inverno mais pesado. Ele representa essa vida que persiste, essa esperança que não morre, mesmo quando tudo em volta parece difícil. Beleza. Se a esperança é a mensagem central, como é que ela atravessa gerações? Bom, a resposta, segundo essa visão, está no poder da memória, e mais especificamente, na criação intencional de legados, ou como vamos chamar aqui, memoriais. E o que é um memorial neste contexto? Não é só uma lembrancinha, não. É um objeto, uma atitude, uma tradição, algo que se faz de propósito para marcar e para lembrar ativamente da nossa história, da nossa cultura e da nossa fé. E como é que a gente cria esses memoriais no Natal? Olha, é através daquelas tradições que todo mundo conhece. Decorar a casa, preparar aquelas comidas especiais, cantar junto, trocar presentes. Cada uma dessas coisas transforma uma fé que poderia ser abstrata em algo concreto, uma experiência que envolve a gente por inteiro. E a ideia por trás disso é bem profunda, quase psicológica. Acredita-se que essas tradições têm o poder de curar, que essas novas memórias boas podem, de alguma forma, se sobrepor às ruins, ajudando a reescrever a nossa própria história. E o pulo do gato para que esses memoriais realmente funcionem é a participação. Não adianta só ficar olhando, sabe? Tem que se envolver. O ato físico de participar, seja montar árvore, cozinhar junto, cantar, é o que mexe com as emoções e cria aquelas memórias fortes, que ficam para sempre no coração. Só que manter esse significado não é tão simples. A análise argumenta que existe uma verdadeira batalha pelo sentido do Natal, uma necessidade de ativamente resgatar e dar um novo significado ao seu propósito original. E falando dessa batalha por significado,
surge aquela pergunta clássica que muita gente já se fez. É verdade que várias tradições de Natal, tipo a data de 25 de dezembro, vieram de festas pagãs? E a resposta, de acordo com essa linha de pensamento, é sim. E a perspectiva aqui é a de que os cristãos converteram essas tradições. Pense assim, do mesmo jeito que um templo pagão pode virar uma igreja, os símbolos e as datas foram ressignificados. Eles ganharam um propósito totalmente novo dentro da fé cristã. Essa batalha, na verdade, continua até hoje. De um lado, temos um foco no consumismo, no Papai Noel, na festa pela festa. Do outro lado, um foco em Jesus, na família, em criar memórias de esperança. São duas narrativas sobre o Natal que estão sempre disputando a nossa atenção. E aqui vem o ponto-chave. O significado não está na coisa em si, mas na intenção. Um presente pode ser só um produto, ou pode ser um memorial de amor. O que define o Natal, segundo esta visão, é a escolha que se faz: seguir o caminho do consumismo ou o do propósito. E tudo isso nos leva ao fechamento. Afinal, de onde vem aquela sensação especial, a tal magia do Natal? A resposta final que esta análise propõe fala de um tipo de magia bem diferente. A verdadeira magia do Natal, nesta perspectiva, não tem nada a ver com um feitiço ou um encanto no ar. É o poder do Espírito Santo fluindo através das pessoas para gerar esperança, cura e transformação. É uma força divina que age através das nossas atitudes. E para fechar, a reflexão termina com uma pergunta que fica para cada um de nós pensar. Neste Natal, que memórias de esperança queremos deixar marcadas no coração das pessoas que estão à nossa volta?